No universo de One Piece, poucos personagens conseguem ser tão maneiro e misterioso ao mesmo tempo quanto o Shanks, o Ruivo. De um lado, a gente tem um pirata carismático, relaxado, que gosta muito de fazer festa, ficar bêbado até cair e que deu o braço para salvar o Luffy criança daquele monstro do mar. Ele é a própria representação de um pirata de boa, e por isso que tem esse mistério do Shanks. Ele é o quê? Porque do outro lado tem um Shanks totalmente diferente, um pirata que é respeitado pelas pessoas mais poderosas do mundo. E fica a pergunta, o respeito que todos têm por ele é por admiração ou por medo? Então o que a gente quer saber é, quem é realmente Shanks, o Ruivo? Um herói desgarrado, um estrategista calculista tentando manipular o mundo, ou um herdeiro direto dos maiores tiranos que o mundo já viu? Então fica aí até o final do vídeo para você entender essa relação do massacre de God Valley, do clã Figure Land e o verdadeiro motivo do Shanks ter entregado aquele chapéu de palha pro Luffy. Vai fazer sentido durante o vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos entender todo esse mistério. Origem e linhagem Figure Land. Para entender o que o Shanks está fazendo no presente, a gente precisa voltar a mais ou menos 40 anos no passado, no dia e no incidente de God Valley. Há 38 anos, os piratas Rogers e os marinheiros com o Garp se uniram naquela ilha para enfrentar os piratas Rocks. Só que o que muita gente não lembra ou não percebeu de primeira é que God Valley era um local de uma caçada humana organizada pelos próprios dragões celestiais. Então, depois dessa batalha épica que praticamente apagou God Valley do mapa, Gold Roger e o Rayleigh encontraram uma coisa bem incomum nos baús de tesouro que eles estavam saqueando na ilha: um bebê chorando. E adivinha quem que era esse bebê? Isso, era o próprio Shanks. E o arco do filme One Piece Filme Red e o mangá confirmaram um detalhe bem importante sobre o Shanks. Os Goroseis falaram de forma direta que o Shanks pertencia à linhagem dos Figure Land. E junto dessa revelação da família Figure Land, a gente foi apresentado também a Figure Land Garlin, pai do Shanks, o antigo campeão de God Valley e atual líder supremo dos Cavaleiros Sagrados de Mary Joyce, que também foi mostrado ser um homem cruel, com sangue nobre e que executa até mesmo outros dragões celestiais se eles mostrarem alguma fraqueza ou empatia pelos escravos. Então pensa comigo, existe um dilema de linhagem que o Oda construiu para o Shanks. E galera, o Shanks carrega dentro dele o sangue dos dragões celestiais, a nobreza mais corrupta do mundo de One Piece. Só que ele não foi criado nesse luxo em Mary Joyce, ele foi criado dentro do navio de Gold Roger, o rei dos piratas, que representa a maior liberdade que o mundo já conheceu. Então ter nascido entre o ápice da tirania da sua linhagem e o ápice da liberdade da sua criação moldou o Shanks de uma forma única. Ele entende como a nobreza pensa, mas também tem a alma livre de um pirata. Guardião do equilíbrio. O Shanks não é um pirata comum que quer ver o mundo pegar fogo, como o Barba Negra ou o Kaido. Na verdade, o Shanks funciona como o verdadeiro guardião do equilíbrio do mundo, porque durante todo esse tempo, o Ruivo se movimentou nos bastidores ali para evitar que esse caos absoluto destruísse toda a ordem das coisas antes da hora certa, como por exemplo, o aviso que ele deu para o Barba Branca. O Shanks foi pessoalmente no navio do Barba Branca avisar sobre o perigo do Barba Negra, prevendo que a captura do Ace começaria uma guerra gigante. A parada também contra o Kaido, quando Marineford estava prestes a acontecer, o Kaido tentou se aproveitar para atacar o Barba Branca pelas costas, e foi aí que o Shanks parou o próprio Kaido, convencendo ele a recuar. E o fim da guerra de Marineford, quando o Shanks apareceu ali no momento exato para parar toda aquela guerra, desafiando qualquer um que quisesse continuar lutando. Então o Shanks não está defendendo o governo mundial e nem defendendo a marinha, ele está segurando as pontas e impedindo que essa era antiga desmoronasse totalmente até que o verdadeiro herdeiro da nova era tivesse pronto para assumir esse bastão. Aposta no futuro, por que Luffy? E aqui a gente chega no ponto principal do vídeo, porque
Por muito tempo, a gente achava que o Shanks simplesmente encontrou a Gomu Gomu no Mi, por acaso, em um baú qualquer. Só que hoje a gente sabe a verdade. O Shanks atacou um navio da CP9, protegido pelo Rurus, para roubar intencionalmente a Hito Hito no Mi modelo Nika. O Shanks então sabia exatamente o valor histórico daquela Akuma no Mi, o impacto que ela teria no mundo. Ele sabia que aquela era a fruta lendária do lendário guerreiro da libertação Nika. Aí vem a grande pergunta, por que o Shanks não comeu a fruta ele mesmo? Por que ele não se tornou o novo Joy Boy? E aqui a resposta é simples, o Shanks percebeu que ele não era o escolhido. Por mais poderoso e inteligente que ele fosse, o Shanks carregava esse fardo da linhagem dos Figureland e o papel de equilibrar o mundo. Mas aí que tá, quando o Shanks conheceu o pequeno Luffy na Vila Fushi, ele ouviu o garoto falar a mesma coisa e ter o mesmo sonho secreto que o capitão dele, Gold Roger, costumava dizer. Então, aquele sacrifício do braço, quando o monstro do mar atacou o Luffy, o Shanks poderia ter sim usado o Haki do Conquistador avançado a quilômetros de distância para destruir aquele monstro sem sofrer nenhum dano. Só que o que ele fez teve um motivo, teve um porquê. Como ele mesmo disse para o Barba Branca, mais tarde, abre aspas, eu apostei esse braço na nova era, fecha aspas. Então ele precisava marcar a vida do Luffy para sempre, mostrando o peso de ser um pirata e moldando essa determinação brutal que o Luffy tem. E no final o Shanks percebeu que o Luffy era a encarnação viva da vontade do Roger e do espírito de Nika. O Ruivo entregou o Chapéu de Palha não como um presente de bom grado, mas como um contrato. Como ele mesmo disse, abre aspas, quando você se tornar um grande pirata, devolva esse chapéu pra mim, fecha aspas. E agora que o Luffy finalmente despertou no Gear 5, liberando o poder de Nika e se tornando um dos 4 imperadores do Mares, o Shanks tomou sua decisão final. Ele virou o copo de saquê, olhou pro Ben Beckman e disse a frase que arrepiou todo mundo. Abre aspas, está na hora de ir buscar One Piece, fecha aspas. Então o Shanks não é um vilão traidor e nem um herói clichê. Ele é um arquiteto dessa nova era. Ele usou todas as ferramentas que ele tinha em mão, ele usou o seu poder de Yonko para manter o mundo em equilíbrio e também usou a sua inteligência para guiar esse garoto que finalmente ia mudar a história de 800 anos do mundo. E agora que essa peça final do tabuleiro tá pronta, o grande encontro entre o Ruivo e o Chapéu de Palha tá mais perto do que a gente pode imaginar. Mas o que você acha que vai acontecer nesse reencontro? Você acha que o Shanks e o Luffy vão se enfrentar num duelo de amigos tipo Roger e Barba Branca para testar a força do novo Rei dos Piratas? Ou você acha que ainda vai ter alguma briga mais séria nesse final de One Piece? Deixa aí sua teoria aqui nos comentários, deixa o like para você apoiar o canal, não sai antes de conferir um desses 2 vídeos que tá passando aí na tela, você vai gostar, você vai gostar. Esse é o 7 Mares, se inscreve no canal para não perder nada, até o próximo vídeo. Valeu, gente!